Chevrolet Opala. O Chevrolet Opala é o primeiro automóvel de passeio desenvolvido e fabricado pela General Motors do Brasil, de 1968 a 1992. Lançado como concorrente do Ford Galaxy e do Dodge Dart, o Opala foi apresentado ao público brasileiro na edição de 1968 do Salão do Automóvel de São Paulo. Sua carroceria foi inspirada no alemão Opel Rekord, mas com estilo e mecânica do norte-americano Chevrolet Impala, o que fez a montadora batizá-lo com o acrônimo Opala, Opel mais Impala. De forma rápida foi aceito pelo público, tornando-se um modelo consagrado. Teve diversos usos, como veículo particular e viatura de polícia. Após mais de 20 anos do fim de sua fabricação, o modelo ainda é utilizado como carro diário, também atingindo status de objeto de coleção. História. Projeto. Enquanto a Ford planejava um sedã de luxo, desde 1965, com base no Galaxy americano, a General Motors só reagiu após o lançamento do Galaxy brasileiro, no 5º Salão do Automóvel de São Paulo, em 1966. Para acelerar seu desenvolvimento, o novo modelo, denominado Projeto 676, foi baseado no Opel Rekord Série C lançado na Alemanha em 1967. No entanto, o primeiro problema do projeto alemão foi o uso de unidades de medida do sistema métrico, enquanto no Brasil a General Motors empregava o sistema imperial. Para aproveitar o conjunto mecânico e motorização existentes no país, a General Motors adotou uma configuração incomum no novo modelo. A metade da traseira do automóvel foi baseada no Rekord, com suas peças construídas no sistema métrico, enquanto a metade dianteira aproveitou projetos do Chevrolet Impala americano, construídas com o sistema imperial. A adoção dos dois elementos em um único projeto obrigou a General Motors a manter duas linhas de montagem para o novo automóvel, problema sanado apenas em 1979, quando o sistema métrico foi finalmente adotado no Opala. A motorização escolhida foi uma adaptação do Chevrolet Stove-Bolt, utilizado inicialmente em 1929 e obsoleto à época. Algumas versões do Opala passaram a oferecer como opcional o novo motor Chevrolet Turbo Thrift. Os motores de 6 cilindros, mais tarde uma versão de 4 cilindros foi adaptada do bloco original de 6 cilindros, foram adaptados na carroceria do Rekord, com peças do Impala. Durante toda a sua vida útil, o motor sofreu um problema crônico de vazamento de óleo. Como o custo de resolução era próximo ao do desenvolvimento de um novo propulsor, a General Motors preferiu ignorá-lo até o final da produção do Opala. Outros problemas estavam relacionados ao consumo excessivo, vibrações do motor de 4 cilindros e problemas de equalização do conjunto de cilindros. O projeto 676 levou cerca de 2 anos para sua conclusão e foi apresentado na abertura do 6º Salão do Automóvel de São Paulo, num sábado, dia 23 de novembro de 1968, já como linha 1969. Foi fabricado ao longo de 23 anos e 5 meses na cidade paulista São Caetano do Sul, localizada na região metropolitana de São Paulo, passando por atualizações estéticas e mecânicas, sendo mantido o projeto original, até o dia 16 de abril de 1992. Tinha duas opções de motorização, com 4 ou 6 cilindros, sempre carburados, tanto para as versões básicas, luxuosas ou esportivas. É considerado um veículo robusto e confortável, com um bom espaço aos ocupantes. Nunca sofreu grandes mudanças no projeto original, mantendo a mesma linha de cintura, desenho lateral e motorização. Foi eleito pela revista Auto Sport o carro do ano de 1972, prêmio vencido também pela Caravan, versão Station Wagon do Opala, em 1976. Mais de 1 milhão de unidades foram produzidas. O veículo foi sucedido pelo Omega, também projeto da Opel em sua campanha publicitária de lançamento,
Nos comerciais televisivos, personalidades de época, como o jogador de futebol Rivelino, o cantor Jair Rodrigues e a atriz Tônia Carreiro, testavam o veículo e anunciavam as qualidades que ele oferecia, enquanto a propaganda impressa dava destaque para a robustez e performance. Versões: Standard, Especial. Com o lançamento da linha Opala, foram disponibilizadas duas versões, a básica, denominada Standard, que a partir de 1971 teve o nome alterado para Especial, e a Luxo. Luxo. A versão Luxo era a mais cara, com acabamento superior e cromados exteriores, sendo ofertados como opcionais freios a disco, teto de vinil e motor 3800. Posteriormente foi lançada uma versão superior, deixando esta como intermediária. Gran Luxo. Lançada em 1971, a Gran Luxo era posicionada como a versão topo de linha, com acabamento superior ao luxo. Poderia-se optar pela versão coupé ou sedã, duas opções de motor, sendo a de 4 cilindros 2.500 e a 6 cilindros 3.800, logo substituído pelo 4.100, que antes era a exclusividade da versão SS, e câmbio no assoalho. Opala SS. Em 1971, a versão esportiva SS, na carroceria 4 portas, foi lançada para disputar o mercado de carros esportivos, vindo com acabamento diferenciado, como volante de 3 raios, rodas esportivas, painel com conta-giros de escala até 6.000 RPM e faixas esportivas com a inscrição SS nos paralamas, tendo como destaque o então novo motor 4100, bancos individuais e câmbio de 4 marchas no assoalho. A denominação original para a SS é Super Sport, mas criou-se uma lenda que dizia ser as iniciais de Separated Seats, já que foi a primeira linha a sair de fábrica com 2 bancos na frente, ou até mesmo Superstar, porém a GM nunca confirmou nem desmentiu tais afirmações. No ano seguinte, com o lançamento da carroceria 2 portas, quase todas as unidades SS foram montadas nesta configuração, havendo mínima produção na carroceria 4 portas, sendo logo retirada de oferta. Em 1973, com a crise do petróleo, a Chevrolet lançaria a versão SS4 do Opala, para 1974, com motor de 4 cilindros. Em 1975 o motor 250S, o mesmo 4100, mas com tuchos mecânicos, seria lançado para rivalizar com os modelos Maverick GT, da Ford, e Charger RT, da linha Dodge, ambos com motores V8. Os modelos SS foram oferecidos até 1980, com alguma produção para 1981, sofrendo modificações conforme os anos, como a disposição das faixas e demais adereços. Caravan. Desde o lançamento do Opala, a Chevrolet já pensava numa versão perua, conhecida por Caravan, o que ocorreu apenas em 1975, quando a linha Opala recebeu uma reestilização mais abrangente. Ela oferecia as mesmas opções de motores e acabamento, inclusive a esportiva SS, lançada em 1978. Ao contrário dos modelos de 2 e 4 portas, a Caravan não recebeu a versão diplomata em 1980, quando esta fora lançada, mas apenas 5 anos depois. Cogitou-se ainda a versão 4 portas, que nunca foi produzida em série, porém, a indústria de cabines duplas Sulan, em conjunto com a concessionária Guaporé, desenvolveu uma reestilização com 4 portas, porém poucas unidades foram montadas. Nessa época seu concorrente direto era a Volkswagen Santana Quantum. Comodoro. No ano de 1975, somado à remodelação visual da linha e do lançamento da Caravan, houve a entrada de uma nova versão de luxo, em substituição à Gran Luxo, batizada de Comodoro, que trazia diferenciais como o interior com apliques de jacarandá, meio teto de vinil Las Vegas, exclusivo para o modelo coupé, e um filete pintado na linha de cintura da carroceria. Em 1980, a versão Comodoro seria reposicionada como opção intermediária na linha Opala, permanecendo até o encerramento desta,
em função do lançamento da versão Diplomata, mas como versão topo de linha para a Station Wagon Caravan, esta lançada na versão Diplomata somente em 1986. Com o advento da linha 1988, a versão Commodore seria rebatizada para Commodore SL, algumas edições especiais do Commodore, na época sem distinção documentada, tinham teto vinílico, rodas esportivas de magnésio ou ainda teto solar. Essas versões, assim como a versão caminhonete, inspirada no V8 El Camino, que teve apenas alguns poucos exemplares fabricados, são motivo de muitas discussões entre os especialistas em carros antigos. Diplomata. Nos modelos de 1980, surgiria a nova versão topo de linha denominada Diplomata, mantendo como opcionais o revestimento de vinil, total ou parcial e oferecidos opcionalmente até 1982, e outros itens de conforto. Em 1985 ocorreu uma leve reestilização da linha Opala, como novas lanternas traseiras tricolores, atendendo à resolução do Contran, e a incorporação faróis de milha aos faróis principais. O destaque maior foi nos itens de conforto oferecidos, como vidros, travas e retrovisores elétricos, assim como itens funcionais melhorados, como o desembaçador traseiro e direção ajustável. Na linha 1988, as versões foram renomeadas para SL, Commodore SL, e Diplomata C. Havia ainda a versão L, restrito às frotas de pessoas jurídicas e governamentais. Recebeu modificações mais significativas na frente e na traseira, com poucas alterações no interior. Toda a linha tem faróis trapezoidais, grade prateada, ou preta no modelo SL, lanternas traseiras coloridas e com nova disposição das luzes e apliques na seção central, onde fica a placa de licença, com exceção dos modelos SL, escondendo o bocal de combustível, e com diferentes cores, conforme a versão, sendo rubi no Commodore e fumê no Diplomata. Para o segundo semestre de 1990, o Diplomata se deixou de contar com a motorização 4 cilindros, ao passo que o velho 4100 ganhou aprimoramentos visando economia. Na potência declarada, contudo, houve um acréscimo de 3 cavalos-vapor, tanto nas versões a álcool quanto a gasolina. Os exemplares dessa safra, com motor, biela longa, e demais aprimoramentos, no entanto, sem os para-choques envolventes, diferenciavam-se dos demais pela ausência de frisos no entorno da lanterna traseira. Vale lembrar que, os motores 4100 deixaram de ser oferecidos na versão movida a álcool a partir de 1990. Fim da produção. O último exemplar do Opala foi fabricado no dia 16 de abril de 1992, quando foi produzida a unidade número 1 milhão. A ocasião de seu encerramento mobilizou vários entusiastas e fãs do automóvel, que saíram em carreata nos arredores da fábrica em São Caetano do Sul, como protesto pela retirada do modelo de linha. Uma série ilimitada especial do encerramento da produção foi batizada Diplomata Collectors. Foram fabricados em apenas 3 cores, azul Milos, preto Memphis e vermelho Ciprius, equipadas com câmbio automático, eram acompanhados de chaveiro com inscrições douradas, traziam um VHS sobre a história do Opala e um certificado assinado pelo presidente da GM do Brasil, tudo dentro de uma pasta de couro. Mesmo nessa versão, a forração em couro preto era opcional. Ressalta-se que essa série teve 100 exemplares, sem numeração especial nos chassis, o que frequentemente leva muitas pessoas a pensar, de forma errônea, que foram os últimos exemplares fabricados. Além disso, a marcação dos chassis não ocorreu de forma sequencial, revelando que entre a fabricação de um veículo e outro, foram produzidos exemplares de outras versões. O último Opala que abriu, CTH-1992 chassi 107.904, foi montado antes da série Collectors. Por reprovação do controle de qualidade, entre os defeitos mencionaram que o chassi está gravado de cabeça para baixo nos vidros. Portanto, ficou na fábrica abandonado.
Saiu da fábrica em 1998 ou 1999, esquecido pela GM. Além disso, o carro foi desmanchado, onde aos poucos serviu para ceder peças aos clientes em curto prazo. Na remontagem, restauração colocaram bancos do 91, com os encostos de cabeça maciços. Os emblemas traseiros foram fixados de forma errada, na parte de cima do vinco da tampa do porta-malas, como os modelos 90 e anteriores. O carro foi emplacado em 98-99 avos, quando finalmente saiu da fábrica um modelo diplomata cor preto Memphis. Este foi emplacado e cedido pela Chevrolet para o acervo de exposição do Museu da Tecnologia da Ubra, em Canoas, Rio Grande do Sul. Atualmente, este exemplar pertence a um ex-funcionário da GM e está em São Paulo. O último Collectors em circulação está em São Paulo, encontrando-se com o colecionador Alexandre G. Badolato, fabricado em 16 de abril de 1992, na cor vermelho Ciprius e chassi final 108.055, conforme várias imagens do vídeo de despedida do Opala. O último exemplar fabricado da Caravan, também em 16 de abril de 1992, é de propriedade do colecionador Alexandre G. Badolato, foi um modelo SL Ambulância. A partir daí, o Opala teve como sucessor o Chevrolet Omega, fabricado no Brasil de 1992 a 1998, e depois importado da Austrália até 2012. Já a Caravan teve como sucessora a Chevrolet Omega Suprema, fabricada no Brasil de 1993 a 1996. O Omega foi um grande sucesso e um carro inovador para a época, mas vendeu bem menos que o Opala, principalmente devido à concorrência e à abertura do mercado para veículos importados. Versatilidade. Várias organizações no Brasil adotaram o Opala como veículo de suas frotas, foram muito utilizados como viatura de polícia civil e militar, guardas municipais, carro oficial da Presidência da República, carro resgate do Corpo de Bombeiros, ambulância. Sua robustez, facilidade de manutenção e baixo consumo de combustível na versão 2,5 gasolina, também fizeram do carro um dos mais utilizados como táxi. Sua mecânica serviu de base para vários outros carros esportivos fora de série e réplicas fabricadas artesanalmente, a exemplo do Santa Matilde, Puma GTB e o Fera XK, réplica do Jaguar XK de 2 lugares. Foi um carro bem sucedido na Stock Car, modelo único para todas as equipes, e turismo, onde o Opala era concorrente direto do Ford Maverick GT V8, e em provas de arrancada. Opala fez um recorde particular de velocidade máxima em julho de 1970, na rodovia Castelo Branco, em São Paulo, quando o piloto Bird Clemente, a bordo do seu modelo 4 portas, bateu o recorde brasileiro de velocidade ao cravar 225 km por hora, com motor preparado e taxa de compressão um pouco mais elevada, válvulas maiores e 3 carburadores Weber. 21 anos depois, em 1991, na direção de outro Opala, o piloto Fábio Soto Meyer estabeleceu o novo recorde de velocidade, ao atingir 303,157 km por hora, com uma versão de 2 portas, em um trecho da rodovia Rio-Santos. O carro tinha seu motor original, mas foi providenciada uma taxa de compressão maior, bem com o uso de 3 carburadores Weber de corpo duplo.